Não precisa de zoom não, não precisa de zoom. Bom, meus amigos, nós voltamos novamente para nos comunicarmos com vós que estão acompanhando o vídeo. Hoje o vídeo de hoje é interessante. Por que é interessante? Porque fala do testemunho daqueles que até agora compreenderam o verdadeiro significado dessa mensagem que nós anunciamos. Aqui tem como título Testemunhos. Então, testemunhos quer dizer é o dizer daquilo que você entendeu. Para iniciarmos hoje o testemunho, nós vamos ver o que está escrito na carta escrita pelo profeta Isaías, no capítulo 53 e o versículo 1. Começa dizendo o seguinte: quem creu em nossa pregação? Ora, se naquele dia estava feita uma pergunta, quem creu em nossa pregação? Essa mesma pergunta que foi formulada nos dias de Isaías, eu também pergunto hoje: quem é que está dando crédito que nós estamos anunciando? Pois todos aqueles que estão dando crédito e aqueles que ainda não deram crédito, estão só acompanhando, eu as convido para examinar bem os assuntos, refazer os vídeos, assistir desde o início até onde tem chegado, para analisar os textos e o que eu tenho anunciado, para tirar conclusões, para não ficar indeciso. E aqueles que já decidiram, que creram, nós ficamos felizes por essa decisão. Porque ele diz: quem creu em nossa pregação? A mesma pergunta eu formulo hoje: quem creu em nossa pregação? Ele diz ainda: e quem creu em nossa pregação? E que foi revelado o braço do Criador. Quer dizer, aqui ele está convidando e perguntando: quem creu nessa pregação? É a mesma pergunta que hoje estou formulando. Vamos ver mais uma citação que está lá em Marcos capítulo 16, o versículo 15 e o versículo 16. Marcos 16, capítulo 15 e versículo 16. Aqui diz assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo, capítulo 15 de Marcos, e anunciai a verdade a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Isso é muito conhecido de vós, essa passagem. Quem crê e for batizado será salvo. Aí eu pergunto aos nossos estimados amigos: vocês estão crendo verdadeiramente no que nós estamos anunciando? Pois quem crê dá testemunho. Quem crê dá testemunho. E quem dá testemunho pede para efetuar-se ao batismo na vossa vida. Porque diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, quem não será salvo? Aquele nem tampouco creu e nem tampouco ainda tomou a decisão de ser batizado. Imagine algum de vós que ainda nem creram, ainda estão a pesquisar outras fontes, e morrendo hoje ou morrendo amanhã, nem creram, nem tomaram decisão no batismo, então foram condenados. É isso? Para que isso não ocorra na vida de nenhum de vós, tome a vossa decisão hoje, pois se ouvir de hoje essa mensagem, dei crédito, como foi dito ao passado. Se hoje ouvir minha voz, não deixai que a vossa consciência esqueça, né? Então veja o seguinte: creia nessa mensagem, porque essa mensagem é verdadeira. Por isso eu peço que faça recapitulação do que tem assistido até hoje. Então aquele que crê e for batizado será salvo. Hoje é o dia da sua decisão. Vamos ver agora o que está escrito no livro de Atos, capítulo 8, versículo 36. No livro de Atos 8, capítulo 36, nós vamos ver aqui um testemunho de uma pessoa lá no passado. E seguindo eles a caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pede ser batizado? Aí eu pergunto: por que ele tomou aquela decisão? Porque ele creu no que Felipe explicou na carta de Isaías, que era o que estava lendo e relendo e não entendia. Mas veio um mensageiro,
humano e leu para ele e ele compreendeu, porque o espírito da mediação, o espírito mediador, o espírito do Criador colocou na consciência dele, na consciência do seu espírito e fez ele entender. Então é o que está faltando em alguns de vós, é a obra do Espírito do Criador efetuar essa obra, mas isso é necessário que permitam-vos que aconteça. Não ficar cocheando em dois pensamentos, buscando o que eu vos fale, buscando o que a ciência ensina, a ciência da religião. É examinar a Escritura, porque só a Escritura testifica da verdade do Criador. Em seguida, nós vamos ver o que está em Isaías 53, verso 7. Isaías 53 e o versículo 7. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Foi essa passagem da carta de Isaías, em que pela qual o eunuco estava lendo e não compreendia. Mas depois que o Felipe chegou e explicou o que estava escrito, o Espírito mediador os colocou no espírito do eunuco, o eunuco passou a entender e tomou decisão. Por isso que ele pediu o batismo, porque entendeu o que estava escrito lá em Isaías capítulo 53, verso 7. Então aí ele passou a partir dali dar testemunho, porque entendeu. Quando vós entender verdadeiramente o significado dessa mensagem contemporânea que está sendo vos anunciado, vocês vão dar testemunho. Vão tomar decisão para ser batizado. É o que falta para vocês tomar a decisão para ser batizado. Vamos ver em seguida o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 32 e o versículo, capítulo 10, versículo 32 e 33. Ele diz assim: portanto, todo aquele que confessar, capítulo 10 versículo 32 e 33. Portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Então, se alguém não confessa, não dá testemunho desta verdade, porque ainda precisa nascer de novo, ainda não creu. E ainda quando ele diz no 33, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Então, todo aquele que nega o nome do Revavirê, não dá testemunho, ele diz que também negará diante do seu Pai. Pois então é a hora daqueles que já creram em nome do Revavirê, possa tomar decisão para ser batizado. Uma vez ser batizado, passa a dar testemunho. Mas vamos ver ainda em seguida Isaías 43, verso 10. Verso 10. Ele diz assim: vós sois minhas testemunhas. O que significa a palavra testemunho? Aquele que fala de alguém. Nós aqui somos testemunhas do Revavirê e do Revavirê Xiaim. Não somos testemunhas de Jeová, porque isso não é o nome dele, entendeu? Nós somos testemunhas de Revavirê e de Revavirê Xiaim. Vós sois as minhas testemunhas, diz assim o Revavirê, e meu servo, a quem escolhi, para que os saibais e me creis e entendei, porque eu sou o mesmo, o que antes de mim, Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Então, era o Revavirê na eternidade, é Revavirê no presente, é Revavirê eternamente. Por isso nós estamos testemunho desse nome. Vejamos em continuação o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Ele ainda vos afirma aqui: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Ele botou o Espírito Santo, mas esse Espírito aqui tem nome. Esse Espírito é o Espírito do Revavirê, porque Revavirê é a ordem celestial. Todos que vieram realizar uma obra aqui nessa terra em época diferente também eram Revavirê. E sereis as minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então hoje o Brasil é os confins da terra na profecia. Lá naquela época não havia o Brasil, havia Samaria e havia Jerusalém, mas até os confins da terra. Então hoje nós estamos numa região dos confins da terra, longe do Oriente Médio, longe de Jerusalém, longe de Samaria
mas está se cumprindo a profecia. Nós somos dos confins da terra que está aqui na profecia, anunciando para os rincões de todo o planeta. Meus amigos, eu posso dizer com toda convicção e fé que o Revavier, ele trabalha naquele que abre a vossa consciência para entender. O Espírito do Revavier quer revelar em vós o poder que ele tem sobre o Revavier Xiain e sobre os seus filhos que estão aqui na terra anunciando essas verdades. Então, creia no Revavier Xiain, sejais batizados, continuai na fé, na perseverança, que vós serão salvos. Agora nós vamos ver alguns testemunhos de alguns que já creram no nome do Revavier e do Revavier Xiain. Vamos perguntar ao nosso amigo que está aqui ao lado sobre o que ele tem a nos falar sobre essas verdades presentes. Boa tarde, meus amigos. Aqui está um amigo de vocês que fala para vocês com muita alegria, porque toda vez que nós passamos uma mensagem que se trata de amor, nós temos muita alegria em que essa mensagem se prolifere. Estamos aqui faltando poucas horas para o término de mais um 7º dia em que nos reunimos. Sabemos que assim agradamos ao nosso Pai Eterno, que se chama Revavier, né? Para os que me conhecem, né, das redes sociais, para os que ainda não me conhecem, eu lhes desejo um bom dia, me identifico aqui. Meu nome é Oliveira Santos, né? Estou aqui para participar a vocês o meu testemunho, né? Porque eu creio nessa mensagem, né? Como alguns já sabem, né? Eu já fui evangélico, cheguei a participar da obra ministerial dessa denominação, né? Em algumas igrejas grandes, né? Entre aspas, grande. Cito a Igreja Internacional da Graça de Deus, que tem o ministério de R.R. Soares. Eu passei um bom tempo nela, no ministério, né? E como muitos hoje evangélicos professam a fé cristã, eu também professei essa mesma fé. E já há 5 anos eu saí por plena convicção de que estava num erro, num grande erro, aliás, no erro que engana o mundo há muito tempo, e principalmente nos dias de hoje. Estou aqui para dizer a vocês, né, meus amigos evangélicos, os quais ainda tenho muitos, como os amigos que professam o nome de Yahoo, né, estou aqui diante de vocês não para afrontar a vossa fé, mas para, com muito amor, dizer a vocês, alertar do grande erro que vocês, por desconhecimento da Escritura, possam estar cometendo, né? No cristianismo se pregam 2 mandamentos. 2 mandamentos são pregados no cristianismo, assim como muitos que hoje se dizem ter saído do cristianismo também pregam 2 mandamentos. Lemos no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 4, que o pecado é a transgressão da lei. A lei, meus amigos, se trata do decálogo que foi escrito pela mão do Revavier, entregue na mão do seu servo Moisés, aquele a quem ele serviu e foi um servo fiel. Muitos hoje dizem que Moisés, chamam a Moisés até de Satanás, mas isso é por pleno desconhecimento. Então, é dentro desse assunto que eu quero passar uma mensagem aos irmãos, dizendo: irmão, não há salvação fora da obediência ao decálogo, que são os 10 mandamentos, escrito no livro de Êxodo, no capítulo 20, do versículo 3 ao 17. Certo? E nós que professamos essa fé, estamos aqui para ajudá-los, na medida que vocês queiram buscar e procurar aprender mais dessa verdade. Assim deixo minha saudação a todos, na certeza que em breve falaremos mais a vocês.
Quero dar uma boa tarde para todos. Quero falar para os amigos que eu fui à igreja Batista, depois encontrei o nome Jesus e Deus. Fui à igreja católica, encontrei o nome Jesus e Deus. Fui no Candomblé, fui na Magia Negra e fui na Mesa Branca e na Sessão Espírita. Encontrei o nome Jesus. Aí eu pergunto, os irmãos da igreja, que eu fiz parte da igreja Assembleia de Deus de Igaraçu e também de lá de Águas Compridas, Caixa d'Água, e aonde eu morei, que lá se chama por quê? Por Jesus. Agora, eu queria que vocês analisassem uma coisa, que esse Jesus está em todo lugar, na matança, seja de pessoas ou que seja de animais. Como é que você vai passar a crer num Jesus desse? Eu conheci um amigo chamado Dácio, e ele falou para mim de Revavirê, e eu fiquei com aquela dúvida por quê. Eu estava crendo nesse Jesus. O que foi que aconteceu? Eu pedi ao Revavirê que ele me revelasse que o nome dele era esse mesmo, Revavirê. O que foi que aconteceu? E no sétimo dia, no final do sétimo dia, eu estava dormindo e ele me mostrou o céu, abrindo uma janela, me mostrou a lua nova. A lua nova, na posição oriental, quer dizer, poente, né, que aí aí, quando me acordei, ela estava na mesma posição que eu tinha visto no sonho. Quer dizer, isso aí foi que eu passei a crer no Revavirê, e eu peço que todos que assistirem esse vídeo, ele analise quem é esse Jesus e analise o nome de Revavirê, para ver quem é o certo. Uma boa tarde. Prezados amigos, eu também estou aqui para dar um testemunho verdade, porque eu nunca frequentei igreja nenhuma, apesar de ter, quando eu era criança, não era dono do meu corpo, meu pai foi, me levou a uma igreja e me batizou em nome de Jesus. Só que esse Jesus que eu fui batizado, a Bíblia diz que o reino do Salvador não é desse mundo. O Jesus ao qual fui batizado, o reino dele fica no Vaticano. Aniversaria no dia 25 de dezembro do calendário feito pelo Vaticano. Morre numa sexta-feira da Paixão do calendário feito pelo Vaticano. E ressuscita no domingo de Páscoa do calendário feito pelo Vaticano, que é esse calendário atual, que é o calendário gregoriano, que todo mundo pega. Então, aí a Bíblia diz que o rei do Salvador não é desse mundo, esse Jesus, que antes não era Jesus, porque a letra J e U não existia. Se você olhar para qualquer nome bem antigo, vê que no lugar do V, no lugar do U, tem um V, porque não existia. O Jesus era Iésimo, está lá na igreja católica, um nome bem grande, Iri, que deve dizer Jesus Nazareno, rei de Judeus. Se é Jesus, porque tem um I, não tem um J. Porque isso aí são as letras ramistas, que aí é negócio de história, tá certo? Mas eu digo, e creio também muito no calendário do Eterno, o calendário lunar, que está dentro da Escritura. Se você examinar bem a Escritura, vê que o Criador fez o mundo em 6 dias, pode observar. Não botou nome nem um dia. O homem botou nome em 2. Pegou o 7º dia, que é o descanso, o Criador abençoou, botou nome de sábado, mas descansa no domingo. Então por aí vai. E se olhar que ainda no livro de Gênesis, acho que é número 14, que diz que ele fez os astros, o sol, a lua e a estrela, para sinais, para marcar dia, mês e ano. Em Salmo 104:19 ele esclarece: fiz a lua para marcar o tempo. Ó, quem marca o tempo é o calendário. Então Ezequiel 46, ele diz assim: e será, 6 dias são de trabalho, mas na lua nova e no 7º dia, eu falo 7º dia, bem atenção, porque eu estou falando do calendário lunar, o tempo está aberto, que é dia de adoração ao Criador. Isaías 66:23 fala a mesma coisa, em outras palavras, ele diz assim: será que de uma lua nova a outra, de um 7º dia a outro, virá toda a carne adorar diante de mim. Ora, senhores, estão adorando no domingo que o homem criou,
se observar bem, palavra sábia colocaram um bocado na escritura, mas domingo eu não encontrei um. Então, paciência, né? Então, e outra coisa, ele diz que no calendário lunar, um dia no calendário é de um pôr do sol, está lá escrito em Levítico 23, 32. Ó, nesse calendário romano, gregoriano, quando dá meia-noite, os homens, as pessoas dizem bom dia. Ó, então, virou uma Babilônia, porque aí o dia já fica com 18 horas e a noite só com 6. Então esse é o testemunho que eu tenho para dar, acredito, e vocês podem examinar o que eu falei. Diante que acabamos de testemunho desses 3 varões valorosos no espírito do Revavier, eu só tenho que agradecer primeiramente ao Revavier e o seu unigênito Revavier Sheaim, e a esses varões que são um dentre os que creram na mensagem e estão anunciando essa mensagem a outras pessoas. Meus amigos, eu sou a evidência disso. Se eu estou até hoje anunciando para vós dos ricões dessa terra, é porque eu creio no Revavier e no Revavier Sheaim. Eu não só quero ser um exemplo na fé, mas quero ser um exemplo no testemunho, para que não possa ser maculado jamais esse nome através dos meus atos. Agradeço a vós, em regiões da terra, que estão assistindo esses vídeos, e que é hora de decisões, porque o amanhã não pertence a nenhum mortal. Tomai as vossas decisões hoje, pois diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Nós estamos aqui no Nordeste do Brasil, aguardando a qualquer decisão de vós, para nos procurar, para efetuarmos o batismo de vocês, para que vocês sejam a luz a estar a clarear nesse planeta que está na obscuridade. Nós hoje somos arauto dessa mensagem na profecia do presente, que é a chuva serôdia. Quero agradecer a todos vós, a atenção de vocês, e com as bênçãos do céu, em nome do Revavier e Revavier Sheaim. Muito obrigado a todos vós. Funcionar muito aí que